Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs reunidos aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando hoje a festa da transfiguração de Jesus. Este momento tão singular na vida de Jesus, que nós meditamos de forma muito especial 2 vezes no ano. Uma que é agora na festa da transfiguração, a própria festa que celebra este evento, mas nós também ouvimos este evangelho e meditamos este fato na vida de Jesus, geralmente dentro do tempo da quaresma, quando está quase chegando ali o finalzinho da quaresma, nós temos esse evangelho, nós temos essa meditação, porque as duas realidades estão muito unidas e muito próximas, que é a realidade da transfiguração de Jesus, mas também a realidade da sua morte e ressurreição, né? Justamente próximo da sua morte, Jesus leva os seus discípulos até o monte e lá se transfigura diante deles, justamente para animá-los, porque essas duas realidades na vida de Jesus são muito próximas. A sua transfiguração no Monte Tabor, mas depois a sua desfiguração no Monte Calvário. O Cristo que é transfigurado é o mesmo que é desfigurado. Então, para que os discípulos não se escandalizassem tanto com a sua visão dele desfigurado, crucificado, ele então mostra antes a sua glória para que eles pudessem ter forças. E é claro, sabemos muito bem o que acontece, os discípulos ainda assim se assustam bastante, fogem, e aos pés da cruz de Jesus estava somente João como discípulo. Maria, sua mãe e outras mulheres também o acompanhavam. Pois bem, Jesus sobe no monte e lá ele se transfigura diante dos seus apóstolos. 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, dentre os 12, eles ainda são 3 mais próximos de Jesus. Isso é muito importante, né? Eu já falei algumas vezes e nós meditamos essas dimensões de proximidade com Jesus, né? Jesus tinha as grandes multidões que o seguiam, de vez em quando estavam com ele contava lá as parábolas, tudo. Depois tinha os discípulos de Jesus, que nós temos mais ou menos em conta aí 72, porque tem um evangelho que Jesus envia os 72 discípulos para evangelizarem. Dentre esses 72, Jesus escolheu 12 para estarem mais próximos ainda a ele e os chama de apóstolos. Passou a noite toda rezando, quando desceu da montanha, escolheu um a um pelo nome, os 12 apóstolos. E dentre esses 12, Pedro, Tiago e João são aqueles que acompanham Jesus em algumas situações específicas. Na transfiguração ele chama Pedro, Tiago e João. Lá no Monte das Oliveiras, ele também chama Pedro, Tiago e João mais próximo dele, e eles o veem suando sangue. Quando Jesus ressuscita aquela menina, ele também chama Pedro, Tiago e João para entrar no quarto junto com ele. Então esses 3 são mais próximos ainda de Jesus. E ali então Jesus se transfigura diante deles, mostra a sua glória. Nós muitas vezes entendemos que o milagre que acontece é o fato de Jesus revelar a sua divindade. Mas esse não é o milagre que acontece na transfiguração. Jesus, revelando a sua glória, revelando a sua divindade, ele só está mostrando aquilo que ele sempre foi. Jesus sempre foi Deus, desde toda a eternidade. Jesus sempre teve a natureza divina desde toda a eternidade. O milagre que acontece na vida de Jesus não é ele ser Deus. O milagre que acontece é esse Deus se fazer homem. É o contrário. O grande milagre é justamente que Jesus tem ocultado a sua divindade por tanto tempo na aparência de homem. Na aparência não, ele é verdadeiramente homem, 100% Deus e 100% homem. Mas Jesus, por amor a nós, se fez homem. E a sua divindade, que nem o céu e nem a terra podem conter, ele esconde
na nossa natureza humana, em tudo igual a nós, exceto o pecado. Essa é a grande misericórdia de Deus para conosco. No Monte Tabor, quando Jesus revela parcialmente a eles a glória que ele tem, é justamente para dizer que este Deus se fez um de nós e por amor a nós sofreu a nossa morte. Jesus, ele constantemente nos amava enquanto estava nesta terra como um de nós. Quando Jesus estava pregado na cruz, os fariseus, os mestres da lei, passavam diante da cruz e diziam: desce da cruz para que nós acreditemos em você. E às vezes a aparência que nós temos, a ideia que nós temos é de que Jesus não poderia descer da cruz, pois ele estava pregado. Ele poderia, a hora que ele quisesse. Mas o que manteve Jesus pregado naquela cruz não foram aqueles pregos. O que manteve Jesus pregado naquela cruz não foi aquela madeira e aqueles pregos, mas foi o amor que ele tinha por nós. O que manteve Jesus velado na sua humanidade, sofrendo por nós tudo aquilo que o ser humano sofre, foi o seu amor para conosco. O amor que Jesus tem pela humanidade o fez se fazer um de nós. Quando Jesus encostou naquele poço e pediu água para a samaritana porque tinha sede e estava cansado, Jesus, que sustenta o céu e a terra com a sua vontade, pediu água para uma mulher. Quando Jesus recebeu a notícia que seu amigo Lázaro morreu e chorou, o Senhor do céu e da terra, que tudo fez e tudo sustenta, chorou a morte do amigo, por amor a nós, a mim e a você. Esse é o grande milagre. Essa é a grande misericórdia e bondade de Deus. E aqui nesse evangelho, quando então nós vemos essa pequena glória que se revela, é justamente para que nós possamos ter a fé naquele a quem nós seguimos. Ter fé. Fé na divindade de Jesus. É claro que os discípulos demoraram para entender quem era Jesus, convivendo ali com aquele homem que comia e bebia com eles, mas quem é esse Jesus? As pessoas em Nazaré se escandalizavam: de onde vem esse poder, se nós o vimos crescer aqui entre nós? E no nosso coração deve também resplandecer a luz da fé, de que este Jesus, que se faz tão pequeno, tão humilde, tão simples, ele é o Senhor de todas as coisas. O Jesus que na sua humanidade escondeu a divindade, e na Eucaristia esconde a sua humanidade e a sua divindade numa simples aparência de pão, mas ainda é o Senhor. É essa fé que nós temos que ter. A fé que resplandeceu no coração dos discípulos. Pedro, espantado, com medo, ao mesmo tempo feliz: Senhor, é bom estarmos aqui. E como é bom estarmos na presença de Deus. E como é bom estar com Jesus. E como é bom permanecermos dentro do seu coração. É bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, Jesus. E Pedro não queria nenhuma tenda para ele mesmo. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E nós nos ajeitamos por aqui. Basta estar na sua presença, Senhor. Basta experimentar da sua glória, e a nossa vida será completamente diferente. Que nós também tenhamos essa fé neste Deus que também se revela a nós nas pequenas coisas, no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade. Nos sacramentos Deus toca em nós, e escutemos a voz do Pai que nos diz: este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. Escutemos a voz de Jesus, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e que esse Cristo possa resplandecer em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.